Olá, hoje nós vamos conversar sobre Breve História do Feminismo, da Carla Cristina Garcia. Nesse livro, a autora objetiva traçar um panorama geral sobre o desenvolvimento do feminismo ao longo da história. Para isso, ela divide a obra em 4 capítulos e em cada um ela vai destacar o contexto histórico-social da época, bem como os autores e autoras que contribuíram para a formação do pensamento feminista naquele período, trazer alguns trechos de biografias desses autores e trechos das obras e também apresentar as principais reivindicações das mulheres nessas épocas. Então, antes de adentrar nas ondas do movimento feminista, a autora fala um pouco sobre esses primeiros instantes da história em que as mulheres passaram a perceber o papel que elas ocupavam na sociedade. Seria ali meados do Antigo Regime na França, mas a autora denomina esse período como um proto-feminismo, porque na verdade as mulheres começam a demonstrar um inconformismo com as convenções sociais e com a situação de inferiorização em que elas se encontravam, mas não há ainda uma teorização propriamente dita sobre a temática. Esse processo começa então com a primeira onda do feminismo no século XVIII, e nesse período é interessante a observação que a autora faz sobre como o cenário da Revolução Francesa proporcionou tanto o nascimento do feminismo como a sua repressão. Isso porque o espírito revolucionário estimulou as mulheres a se mobilizarem para apresentar os seus projetos políticos, mas o Estado revolucionário não permitiu que as mulheres alcançassem conquistas. Então, na verdade, a ideia de igualdade universal que eles promoviam não se aplicava às mulheres. Nesse período se destacam 2 obras, a Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs, da Olympe de Gouges, e a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft, que seriam então as obras responsáveis por lançar as bases do pensamento feminista moderno, ao falar sobre o tratamento igualitário entre homens e mulheres, a necessidade de independência econômica e também de participação política das mulheres por meio da representação parlamentar. Na segunda onda do feminismo, desenvolvida ali no século XIX, o feminismo começa a assumir o corpo de um movimento social com inspiração em outros movimentos, a exemplo do movimento abolicionista. Nesse momento, acaba se repetindo a situação da Revolução Francesa, porque muitas mulheres apoiaram a luta pela abolição da escravidão, e aqui a autora traz um recorte do contexto dos Estados Unidos, e apesar disso, quando alguns direitos foram conquistados para os ex-escravos, a exemplo do direito ao voto, as mulheres não puderam partilhar dessas conquistas. Então, esses direitos não foram estendidos às mulheres. E aqui nós temos, mais uma vez, os ideais de igualdade que sempre deixavam as mulheres de fora. A autora vai destacar então o desenvolvimento do movimento sufragista e mostrar que nesse século já começa a transparecer no feminismo essa distinção em classes que era característica da sociedade da época, essa separação entre burguesia e proletariado. Essas diferenças entre os grupos começam a surgir com maior força dentro do movimento e assim começam a surgir os princípios do que hoje nós entendemos como vertentes do feminismo. Nesse período, há o destaque da obra da Declaração de Seneca Falls, ou Declaração dos Sentimentos, escrita pela Elizabeth Stanton, e que encontrou legitimidade política no fato de ter sido inspirado na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então aqui nós temos mais uma crítica ao fato de o pensamento feminino sempre precisar ser validado por um pensamento masculino. E isso também é observado quando a autora mostra que, embora John Stuart Mill e Harriet Taylor tenham sido um casal que contribuiu para o pensamento feminista, a obra do John Stuart Mill, referente à sujeição das mulheres, alcançou maior prestígio do que
a obra da própria Harriet Taylor, que era uma mulher. Então, nesses momentos nós observamos essas críticas mais sutis em relação ao fato de que muitas vezes a obra das mulheres, mesmo relativa ao movimento feminista, acaba sendo ofuscada pelo trabalho de homens ou dependendo de uma legitimação decorrente do trabalho de homens. E ao caminhar para a terceira onda do feminismo, a autora mostra um período de decadência do movimento ali entre as guerras, que seria então superado após esse cenário com as obras de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e também com a obra da Betty Friedan, que seria A Mística Feminina. Então essas duas obras acabam trazendo novas discussões, falando especialmente sobre o conceito de gênero, sobre a percepção do gênero enquanto uma construção social e sobre a esfera privada e como os meios de opressão se aplicam também nesse setor. Então, nesse momento nós temos novas discussões e nós temos também a consolidação dessa possibilidade de se formarem vertentes dentro do movimento feminista de acordo com as reivindicações, com as vivências de cada mulher. Então, a autora consegue alcançar o seu propósito de traçar um panorama geral sobre a história do feminismo, mas o fato de o livro ser muito curto, ele tem apenas 120 páginas, faz com que determinadas questões sejam abordadas de uma forma um tanto superficial. Então o livro funciona super bem como esse guia pelo histórico do pensamento feminista, mas em relação a algumas temáticas mais complexas, ele acaba deixando um pouquinho a desejar, como é o caso dessa abordagem sobre as vertentes feministas. A autora consegue mostrar um pouco do que seria o pensamento de cada vertente, mas devido à extensão do livro, não consegue explorar tanto assim os fundamentos ou as propostas de cada uma delas. Então, no todo, eu gostei bastante, eu acho que é uma leitura muito válida, principalmente para quem está começando a ler sobre a temática. Então é um ótimo livro introdutório. E durante a leitura nós pegamos várias referências de outras obras, conhecemos mulheres que contribuíram para a formação do pensamento feminista, conhecemos um pouco das suas obras, entendemos um pouco mais como o contexto histórico influenciou no desenvolvimento do feminismo e também no destaque que foi atribuído a determinadas reivindicações em cada época. Então é um livro bem interessante, eu recomendo, porém ele acaba sendo um tanto superficial em relação a algumas questões, e aí é nosso papel ir buscar ler mais sobre esses assuntos. Então, no todo, é um livro bem bacana, eu recomendo a leitura para vocês, e acho que serve muito bem como um guia para quem está começando a estudar mais o movimento feminista. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários. E o próximo vídeo para o projeto Biblioteca Feminista será sobre o livro O que é Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Então não deixem de se inscrever no canal para receber esses próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!